Eu me lembro daquela noite como se fosse ontem. Estava em casa, buscando maneiras de me distrair. A televisão estava ligada, mas nada conseguia afastar o tédio. Nem mesmo as séries na Netflix, que costumavam me prender, conseguiam chamar minha atenção. A sensação de monotonia era inquietante. Acabei cochilando no sofá, exausta, até ser despertada por uma vibração no celular. Era por volta das 3 horas da manhã. Uma mensagem no WhatsApp, de um número desconhecido, dizia: "Eu estou em sua casa." Achei que fosse uma piada ou alguma trollagem de amigos. Ignorei e acabei caindo na risada. Decidi abrir a janela da sala para tomar um ar fresco. A brisa da madrugada trouxe alívio por alguns segundos. 10 minutos depois, outra mensagem chegou. "Eu vi você na janela agora." Meu coração disparou. Como alguém sabia disso? Olhei para a rua deserta, mas tudo estava quieto. O silêncio parecia gritar ao meu redor. Respondi à mensagem: "Quem é? Que brincadeira estúpida é essa?" Foi então que meu telefone vibrou novamente. Desta vez, uma foto minha apareceu, tirada de fora da janela. A legenda era simples: "Eu estou aqui." Meu sangue congelou. Antes que eu pudesse reagir, o telefone começou a tocar. Era uma chamada de voz, do mesmo número desconhecido. Com a mão trêmula, atendi. "Alô? Alô? Quem é? Quem está fazendo essa merda?" Ninguém respondeu. Tudo ficou em total silêncio absoluto. Do outro lado da linha, eu podia ouvir apenas a minha própria respiração ecoando no fundo. Nada mais. Depois de alguns segundos, desliguei, mas meu coração estava prestes a explodir. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesma que era só uma brincadeira de mau gosto. Mas o telefone tocou novamente. A mesma ligação silenciosa. Desta vez, não atendi. O celular vibrou de novo. Outra mensagem: "Você não devia ter desligado." Sem saber o que fazer, bloqueei o número e corri até a porta para verificar se estava trancada. Mas o silêncio foi interrompido por algo que me fez gelar. Passos. Lentos, calculados, vindos do corredor. Antes que eu pudesse reagir, meu celular vibrou novamente. Um novo número estava chamando, mas desta vez era uma ligação de vídeo. Tremendo. Aceitei. A tela mostrou uma visão de alguém andando por um corredor escuro. O mesmo corredor da minha casa. Senti o ar sumir dos pulmões. Desliguei a chamada, desesperada, mas as mensagens continuaram chegando. "Eu estou aqui do seu lado." Uma nova foto apareceu. Era eu, deitada no sofá, tirada enquanto eu dormia. Sem pensar, corri para fora de casa, ignorando a chuva que começava a cair. A cada passo, meu celular vibrava mais. Novas mensagens, todas mostrando fotos minhas correndo pela rua. Quando olhei para trás, o vi. Um homem alto, vestido com capuz preto, me seguindo em silêncio. Ele segurava algo que brilhava à luz dos relâmpagos, uma faca. E então, eu o vi sorrir. Um sorriso macabro, distorcido, que parecia se esticar de forma antinatural. Seu olhar era frio e calculista, e parecia olhar diretamente para minha alma. Corri com todas as forças, mas ele estava cada vez mais próximo. As ruas pareciam infinitas, e o som dos meus passos ecoava como se eu estivesse sendo perseguida por 1000 sombras. A chuva era fria e pesada, tornando tudo mais difícil. Tropecei e caí no chão molhado. Antes que eu pudesse me levantar, senti mãos fortes me puxando. Ele me arrastou pelo asfalto, sua faca raspando no chão, produzindo um som que ecoava na minha mente como um grito. A cada metro que ele me puxava, o desespero aumentava. Eu gritei e chutei, lutando com todas as minhas forças, até que consegui acertar seu rosto com um golpe certeiro. Aproveitando a chance, me soltei e corri.
O mundo parecia girar, e meus pulmões queimavam enquanto eu fugia. Mas a chuva e o medo tornaram tudo mais difícil. Foi então que a visão escureceu, e eu desabei no chão, inconsciente. Quando acordei, estava no hospital, cercada por enfermeiros e médicos. Eles me disseram que um vizinho ouviu meus gritos e chamou a polícia, que chegou a tempo de salvar minha vida. O homem, no entanto, desapareceu sem deixar rastros. Até hoje, o som de um celular tocando me faz tremer. À noite, quando estou sozinha, ainda sinto o olhar dele, como se ainda estivesse ali, esperando o momento certo para aparecer de novo. E o sorriso, aquele sorriso macabro, como se estivesse sempre à espreita, à espera de mais uma oportunidade. Isso aconteceu quando eu ainda morava com meus pais. Eu tinha meu próprio quarto, um espaço só meu. Naquela época eu sofria com paralisias do sono. E não eram simples travamentos do corpo. Eram experiências brutais. Pesadelos conscientes, onde eu sentia que alguma coisa me caçava. Era sempre igual. Quando a noite caía, eu sentia uma presença. Invisível, mas sufocante. Bastava fechar os olhos e o tormento começava. Eu acordava paralisado, com o corpo preso como por correntes invisíveis. As mãos e os pés travados, a cabeça afundando no colchão, como se algo me segurasse à força. Eu ouvia sussurros. Sentia uma energia densa, escura, e o desespero me engolia. Na luta para escapar, eu me concentrava nos pés. Se eu conseguisse mover um só dedo, só um. Às vezes, um chute no ar me libertava daquele transe. Mas nas noites ruins, e eram muitas, isso acontecia 2, 3 vezes. Eu comecei a desenvolver um medo real de dormir. Ia para a cama agarrado a um rosário, como se ele fosse minha única defesa contra o invisível. E mesmo assim, naquela noite, ele falhou. Foi minha pior paralisia. Eu sonhava que caminhava até a beira de um penhasco. Lá embaixo, só escuridão. Senti que algo me empurrava. E então, acordei. O medo já estava me esperando. Agarrei o rosário com força. Me deitei de bruços, encolhido, com o braço debaixo do travesseiro, e a cabeça virada de lado. Respirei fundo. Tentei manter a calma. Mas só durou alguns segundos. Então eu senti. O colchão afundou sob um peso grotesco. Como se um animal gigante, um cachorro enorme, de ossos saltados e garras afiadas, tivesse subido nas minhas costas. Cada unha arranhava meu corpo, rasgando algo além da pele. A respiração dele era quente e podre. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia gritar. Só rezar, em pensamento, desesperadamente. E então, ele falou: "Suas orações não vão te salvar. Já era para você." A voz entrou no meu ouvido como uma faca. Grave, distorcida, como se várias bocas falassem ao mesmo tempo. Era um sussurro e um grito ao mesmo tempo. E o pior, é que aquela coisa continuou ali, gritando palavras que pareciam vir de um lugar fora do tempo. Palavras que não eram humanas. Algumas eu entendi sem saber como. Outras eu finjo que esqueci, mas ainda me visitam nos momentos de silêncio. Com um último esforço, consegui dar um chute. Um estalo no ar. E acordei. Encharcado de suor, e com o coração aos pulos, tremendo como se estivesse saindo de um túmulo. Não voltei a dormir naquela noite. Nem tentei. Fiquei acordado com o rosário nas mãos, encarando o teto, esperando a próxima vez. Porque, desde então, eu sei que aquela coisa não foi embora. Ela só está esperando. Meu nome é Jonas. Nasci no interior de Minas Gerais,
mas já faz alguns anos que vivo num povoado afastado, ao lado da minha esposa e dos nossos filhos. Apesar da distância, nunca deixei de visitar meus pais. Eles ainda moram no sítio onde cresci, um lugar isolado, cercado por mato e cortado por estradas de terra. Voltar lá sempre me traz uma certa paz, mesmo que nem sempre eu vá em bons termos. Quando o clima em casa pesa ou depois de uma discussão com minha esposa, costumo pegar a caminhonete e seguir rumo ao sítio. Às vezes levo as crianças, e ela vai também. Mas quando as coisas ficam realmente difíceis, prefiro ir sozinho. E deixo o tempo se encarregar do resto. Para chegar até lá, é preciso atravessar um rio. Ele não é profundo, tampouco tem uma correnteza forte, mas não dá para atravessar com qualquer veículo. Por isso, sempre deixo minha caminhonete do outro lado, num pequeno depósito de tralhas que meu pai construiu há anos. Lá ele guarda a velha caminhonete que ainda usa para se locomover pelo mato e descer até a cidade quando precisa. O depósito fica à beira do rio, feito de paus e arames, coberto por um telhado simples de telhas velhas. Ao lado, tem uma portinha de tábuas que costuma emperrar, mas eu já conheço o jeito de abrir. A última vez que fui até lá era uma tarde de novembro. Tinha brigado com minha esposa por algo sem sentido. Não quis prolongar a discussão, então peguei o celular, as chaves da caminhonete e saí sem dizer muita coisa. O sol já começava a se pôr, a luz se perdia entre as árvores, mas ainda assim decidi seguir viagem. Quando finalmente cheguei ao rio, a escuridão já tinha tomado conta. Desci do carro, abri a portinha do depósito e estacionei. O ar estava frio, e o único som era o dos grilos. Liguei a lanterna do meu celular velho, aquela luz branca fraca que mal iluminava alguns passos à frente, e comecei a caminhar. De onde eu estava, já dava para ver algumas luzes da casa dos meus pais, no alto do morro. Tirei as botas antes de entrar no rio e logo senti a água gelada. Não ao ponto de doer, mas o suficiente para tensionar os músculos no primeiro contato. O céu estava limpo e a lua cheia iluminava bem, ajudando a enxergar onde pisava. As pedras no fundo estavam cobertas de lodo, então avancei devagar, sentindo o chão a cada passo. Mesmo assim, de vez em quando, uma corrente mais forte me empurrava levemente de lado. Não se passaram nem 2 minutos desde que entrei na água quando, alguns metros rio acima, vi um vulto negro. No começo, não me assustei. Com a forma como a luz da lua refletia na água, achei que fosse uma vaca. Meu pai tem gado, e às vezes algum escapa do curral e desce até o rio. Era comum vê-los ali, então fiquei observando por um tempo. O vulto se movia devagar, como se arranhasse o chão com as patas. Continuei caminhando, achando que não havia motivo para preocupação. A luz do celular não alcançava tão longe, então ergui os olhos e foquei melhor. Foi aí que percebi que aquilo já não parecia mais um animal. Continuava sendo uma sombra, mas agora era alta e esguia, com o que pareciam ser braços pendendo ao lado do corpo. E o mais estranho, avançava na mesma velocidade que eu. Parei e tentei pensar com calma. Talvez fosse meu pai vindo ao meu encontro. Esperei alguns segundos e então gritei o nome dele. Nenhuma resposta. Só o som da água e dos insetos. Fiquei ali, com os pés submersos e o corpo tenso, sem saber se continuava ou voltava. Decidi seguir em frente. Já estava quase na metade. Não fazia sentido recuar. A cada passo, me movia com mais cautela, sem querer escorregar. Sentia o olhar daquela coisa cravado em mim, embora não pudesse ver olhos, nem rosto. Apenas aquela presença escura e imóvel. Ficava repetindo para mim mesmo que precisava me apressar. Até que ouvi um impacto. Uma pedra caiu à minha esquerda. Não me atingiu, mas o som seco contra a água me fez pular de susto. Virei bruscamente, em alerta, procurando a origem. Não vi nada. Mas senti um peso nos ombros, uma sensação incômoda que não sabia explicar. Não queria correr, muito menos demonstrar medo. Só queria alcançar a margem e subir pelo caminho de sempre. Dei mais um passo e escorreguei. Pisei em um trecho mais fundo do que lembrava. A água subiu até a cintura e quase caí para trás. Levantei os braços para tentar me equilibrar, mas o celular escorregou da minha mão e caiu na água. A luz se apagou no mesmo instante. Me abaixei um pouco, tateando entre as pedras, mas não encontrei nada. E foi nesse momento, com a água fria nas costas e o coração acelerado,
que senti algo estranho. O chão vibrava, como se tremesse levemente sob meus pés. Levantei a cabeça. A sombra já não estava distante. Agora ela estava a poucos metros de mim. Gigantesca. Muito mais alta do que meus quase 2 metros de altura. Fiquei paralisado, sem tempo para reagir. E então, aquilo avançou. Senti um golpe seco no peito e fui lançado para trás. A água me engoliu. Não sei se fui empurrado ou se o medo me derrubou, mas meu corpo afundou sem que eu pudesse evitar. Tentei subir, mas algo me puxava para baixo. Sentia um peso nos ombros, como dedos gelados e molhados agarrando minhas costas, me prendendo, me impedindo de respirar. Comecei a engolir água, e a sensação no peito era como se estivesse pegando fogo. E no meio daquele desespero, eu ouvi um grito. Era um som agudo, quase como um choro. Mas ao mesmo tempo, soava como um assobio longo, estranhamente próximo. Próximo demais. Tentei me levantar, encontrar alguma pedra firme, mas o fundo do rio estava liso. Cada vez que tentava erguer o corpo, escorregava de novo. Senti que não aguentava mais, que tudo ao meu redor estava se apagando. Até que, de repente, o peso sumiu. Com o que me restava de força, empurrei o corpo para cima e consegui tirar a cabeça da água. Inspirei o ar com desespero e saí como pude do rio, tropeçando, molhado, tremendo, sem conseguir enxergar direito onde pisava. A única coisa que eu vi agora era um choro. Olhei de novo para a água e lá estava a sombra. Aquela mesma que, no início, pensei ser uma vaca. Estava ali, imóvel, como se vigiasse. Não dava um passo sequer. Só observava. Meu corpo inteiro tremia, e eu não conseguia controlar nem as mãos. Os dedos dormentes, o estômago revirado, a dor espalhada pelo corpo. Eu me sentia mal, estranho. Mas mesmo assim, corri. Corri direto para a casa dos meus pais. Não queria gritar, não queria assustá-los, mas também não conseguia ficar calado. Gritava os nomes deles com a voz falhando, quase não saindo da garganta. Quando estava quase chegando, vi meu pai descendo o caminho com uma lanterna na mão. Ele parou de repente, mirou a luz no meu peito e, assustado, perguntou o que estava acontecendo. Eu devia estar com uma aparência terrível, todo molhado, pálido como papel. Era impossível não se preocupar. Tentei explicar, mas mal conseguia falar. Só consegui dizer que algo tinha me atacado no rio, que tentava me afogar. Meu pai se aproximou devagar, me segurou pelo braço e me sentou ao lado de uma pilha de telhas. Minha mãe apareceu em seguida, e os dois tiveram trabalho para me acalmar. Meu pai não disse nada, mas pouco depois desceu até o rio com um dos rapazes que ajudava na plantação. Levaram lanternas, vasculharam a área. Eu não quis ir. Quando voltaram, disseram que não havia nada. Nenhuma vaca, nenhuma pegada, nenhum galho quebrado, nenhum sinal de que alguém ou alguma coisa tinha passado por ali. O rio estava silencioso, como sempre. Meu pai me olhou sério e apenas disse para eu descansar, que era melhor eu ficar bem. Mas por dentro, eu não estava bem. Meu corpo não parava de tremer. E dentro de mim havia uma sensação estranha, como se algo tivesse entrado, grudado, como se o susto tivesse se alojado fundo demais para ir embora tão cedo. Nunca soube o que me atacou naquela noite. E também nunca entendi em que momento aquela sombra desapareceu. Por mais que eu buscasse uma explicação, tudo parecia real demais para ser só imaginação. Aquelas mãos geladas, aquele grito, aquela presença. Não era o tipo de coisa que se inventa com medo. Com o tempo, a história se espalhou na família. E aí, as lembranças começaram a surgir. Teve quem dissesse que eu só me assustei. Mas outros começaram a contar casos parecidos. Um dos meus primos, por exemplo, contou algo que viveu quando tinha 13 anos. Estava colhendo cocos numa área de mata, sozinho, numa tarde ensolarada. De repente, começou a sentir pequenas pedras caindo ao redor dele. Achou que era brincadeira de algum vizinho, mas não viu ninguém. As pedras continuaram caindo, uma atrás da outra. O sol estava alto, não havia sombras por perto, mas mesmo assim, ele viu um vulto escuro, espiando por trás de um tronco. Disse que não era uma pessoa. Aquilo não tinha uma forma definida.
Era como uma mancha preta, flutuando. Saiu correndo, deixando as ferramentas para trás. E nunca mais voltou sozinho para aquele lugar. Anos depois do que me aconteceu no Rio, quando o assunto já quase não era mais comentado, uma sobrinha contou algo que nos fez lembrar de tudo outra vez. Ela tinha uns 10 anos na época e morava com a mãe, numa casa mais perto da cidade, mas ainda cercada por mato. Numa noite, ouviu o cachorrinho chorando no quintal. Achou que ele queria entrar ou que tinha visto outro bicho. Foi até a janela. E então viu. Bem no meio do quintal, onde o cachorro costumava brincar, havia uma massa escura. Era como se algo estivesse de pé. Mas não era gente. Aquilo se movia devagar, circulando o cãozinho, que gemia baixo, encolhido no chão. Nem latia, nem rosnava, apenas tremia de medo. Ela ficou olhando, paralisada. Esperou. E no fim, a coisa se afastou e sumiu entre as plantas do quintal. Ninguém sabe dizer se essas aparições têm alguma ligação. Há quem diga que são coisas do mato, entidades, criaturas antigas, malignas. Mas eu, sinceramente, não sei no que acreditar. Só sei que o que senti naquela noite não foi invenção. Meu nome é Padre Mateu. Sirvo neste santuário há mais de 40 anos. Vi milagres e vi horrores que o mundo jamais deveria conhecer. Era uma noite chuvosa, em outubro de 1997. Estava prestes a fechar a basílica quando um homem entrou, encharcado pela chuva. Ele disse apenas: "Padre, preciso me confessar." Conduziu-o ao confessionário. Ele entrou, e antes que eu dissesse qualquer palavra, sussurrou: "Não sou mais um homem. O que está aqui, veio para ficar." A voz dele era baixa, mas carregava um peso que me fez esquecer de respirar. Eu fiz muitas coisas, padre. Mas não vim por arrependimento. Vim deixar um aviso. Quando ele disse isso, a chuva lá fora parou de fazer barulho. Não cessou, apenas silenciou, como se o mundo tivesse sido suspenso por um instante. Em 1983, profanei o túmulo de Santa Agripina. Foi em segredo. Eu e outros 3. Tiramos o crânio dela e o usamos num ritual. Queríamos poder. Éramos idiotas. Mas ela nunca foi o que diziam. Segurei meu terço com força. Só percebi depois que o esmagava entre os dedos. Ele falava com uma convicção fria, quase indiferente. Achamos uma inscrição escondida atrás do altar. Dizia: "A serva selada entre os santos. Que sua língua nunca fale, que sua alma nunca saia." Mas quebramos o selo. E ela falou. Algo estalou dentro do confessionário, como madeira velha sendo forçada por dentro. Um som baixo, molhado, como se algo raspasse as paredes, muito devagar. Eles morreram, um a um, de dentro para fora. E eu fui poupado, ou amaldiçoado, porque agora ela sussurra para mim: "Dorme comigo, vive em mim." Levantei bruscamente e abri a portinhola do confessionário. Estava vazio, mas não o tipo de vazio comum. Não como quando alguém vai embora. Era um vazio, como se ninguém jamais tivesse estado ali. Mas o cheiro era real, forte, úmido, antigo. Uma mistura de madeira molhada, sangue coagulado e vela derretida há décadas. Na madeira do banco, sulcada e escurecida, lia-se: "Ele é o último selo." Desde aquela noite, ouço batidas sob o chão da cripta. Sempre às 3h03 da manhã. Não 3h02. Não 3h04. Sempre 3h03. Como se algo esperasse que eu escutasse. Relatei ao Vaticano. Enviaram 2 exorcistas. Nunca mais voltaram. O que restou foi uma fita quebrada. Trechos da voz deles, arranhados e desfeitos. Fui afastado. Designado à ala onde o Vaticano guarda os padres incompletos. Os que sabem demais. Os que viram. Os que ouviram. Mesmo assim, continuei com as missas e confissões. Até que ela voltou. Durante a missa noturna, uma mulher com véu negro se ajoelhou.
Nenhum fiel estava presente. Apenas ela. Filha, posso ajudá-la? Ela ergueu o rosto. Seus olhos não refletiam luz. Não havia pupilas. Apenas uma escuridão tão funda, que dava vertigem. Era como olhar para um poço sem fundo, dentro de mim. E ela sussurrou: você quebrou um selo também, padre. No segundo seguinte, todos os sinos da basílica tocaram ao mesmo tempo. Desde então, todas as noites, ouço 3 batidas na porta do meu quarto. Nunca 4. Nunca 2. Sempre 3. Nunca vejo quem é. Mas às vezes, olho pela fechadura e vejo olhos. Não humanos. Olhos que lembram o início do tempo. E o mais cruel, a cada confissão que ouço, uma nova voz se junta ao coro que sussurra dentro de mim. Às vezes, são vozes de crianças. Às vezes, dos meus amigos mortos. Se você está ouvindo isso, ou lendo, já é tarde demais. Nem toda confissão termina com perdão. Algumas são apenas o início. E o próximo selo pode ser você. Eu não gosto de falar sobre isso. Já se passaram mais de 20 anos. Mas toda vez que a Páscoa se aproxima, eu acordo suando frio. É como se os mesmos passos estivessem sendo dados outra vez. Eu tinha 10 anos quando tudo aconteceu. Morava no orfanato Santa Lúcia, um casarão velho, isolado no alto de uma colina, cercado por árvores secas e um silêncio que parecia nunca acabar. Era o tipo de lugar onde até o tempo parecia esquecer de passar. As freiras eram severas, mas justas. E, entre nós, as crianças, havia uma que ninguém conseguia ignorar: Giovanna. Giovanna era uma menina que chamava atenção, mas de uma forma sutil. Ela tinha cabelos escuros e lisos, que caíam suavemente sobre os ombros, e uma expressão tranquila, quase serena. Seus olhos eram verdes, com um brilho suave que parecia esconder uma calma estranha. Ela raramente falava, mas quando fazia, sua voz era suave, quase como se estivesse com medo de perturbar o silêncio ao seu redor. Giovanna nunca demonstrava grandes emoções, não ria como as outras crianças, mas também não parecia triste. Ela tinha uma maneira calma de caminhar, como se tivesse um mundo só dela, e, embora fosse reservada, havia algo de fascinante nela. Ela sempre carregava um diário pequeno e de capa de couro, que parecia mais gasto a cada dia. Nunca a vi escrevendo nele, mas o trazia consigo a todo lugar. Às vezes, eu a via tocando o diário com os dedos, como se o segurasse com carinho, mas nunca permitia que ninguém visse o que havia dentro. Diziam que ela tinha sido deixada no orfanato em um domingo de Páscoa. Ninguém sabia quem a havia deixado ali, só que junto dela veio uma carta. Ela está sob os seus cuidados agora, mas jamais quebrem as instruções. Por anos, as freiras obedeceram. Giovanna era tratada com cuidado e com certa distância, até que tudo mudou. Naquele ano, chegou uma nova diretora ao orfanato, Madre Helena. Uma mulher dura, que não acreditava em nada além da própria fé. Quando descobriu que havia algo que as outras freiras evitavam com Giovanna, ela ficou furiosa. O que é isso? Uma superstição boba? Uma criança é uma criança. Todas devem ser tratadas igual, sem exceção. As irmãs tentaram argumentar, mas ela não quis ouvir. Então, naquele domingo especial, todas as crianças receberam um presente e chocolates, inclusive Giovanna. Eu me lembro perfeitamente. Ela ficou parada, olhando para o que havia recebido por longos segundos. Não parecia feliz. Depois, olhou para Madre Helena, depois para o diário que estava em suas mãos, e finalmente disse, com a voz mais vazia que já ouvi na vida: agora, ele vai sair. Naquele instante, as luzes começaram a piscar. O relógio da parede travou e um vento gelado soprou por dentro do salão, mesmo com todas as janelas fechadas. E então, o diário de Giovanna caiu no chão. Mas caiu em pé, sozinho. E estava aberto. Aquelas páginas estavam repletas de palavras que pareciam escritas à mão, mas com uma tinta vermelha escura, como se a própria página estivesse sangrando. Naquela noite, o inferno desceu sobre o orfanato.
crianças começaram a desaparecer, sem barulho, sem portas quebradas. Apenas sumiam. E em seus quartos, sempre havia algo deixado para trás, um objeto derretido e um pouco de sangue. Eu me escondi no armário da sala de costura. Tranquei por dentro. Fiquei horas ali, sem respirar direito. E então, eu ouvi unhas pequenas arranhando o chão, passos rápidos e um riso abafado, como se alguém tentasse imitar uma criança rindo, mas não sabia como. Quando o sol nasceu, só restavam 5 de nós. Madre Helena foi encontrada caída no altar da capela, com os olhos arrancados. No lugar, 2 pedaços de uma massa escura e amarga, e ao lado do corpo, algo rachado. Dentro, havia um bilhete, escrito com letra infantil. Eu avisei. Giovanna nunca mais foi vista. As freiras nunca explicaram nada. O orfanato foi fechado meses depois. Mas sabe o que me atormenta até hoje? Todo ano, perto da mesma data, algumas crianças desaparecem. Casos sem explicação. E em algumas casas, aparecem pequenos presentes misteriosos nos corredores. Ninguém sabe de onde vieram. E se você um dia acordar e encontrar, aos pés da sua cama, um diário com capa de couro, aberto e com palavras escritas em tinta vermelha, não toque nele. Não leia o que está dentro. E, acima de tudo, não diga o nome dela em voz alta, porque se ela ouvir, ela vai aparecer. Ela vai te observar. E quando você menos esperar, vai sentir algo gelado em sua nuca. Vai ouvir passos atrás de você. E, quando virar, ela estará lá, com o olhar vazio e aquele sorriso que não chega a ser um sorriso. Apenas um vazio. E você vai saber, no fundo, que não há mais como escapar. Cuidado, alguém pode estar te observando. Deixe o like, inscreva-se e nos vemos na próxima. Se você ainda estiver por aqui. Cuidado, alguém pode estar te observando. Deixe o like, inscreva-se e nos vemos na próxima. Se você ainda estiver por aqui. Cuidado, alguém pode estar te observando. Deixe o like, inscreva-se e nos vemos na próxima. Se você ainda estiver por aqui. Cuidado, alguém pode estar te observando. Deixe o like, inscreva-se e nos vemos